28 anos. Eu sou estudante de História da Universidade da UFES. Durante a pandemia, eu fiquei sem estágio e aí eu precisei de uma complementação mesmo de renda. E aí, como a pandemia não estava tendo eventos, bares, nada, eu e minha sócia, eu e a Lana, a gente teve a ideia de abrir um depósito, porque aqui no nosso bairro não tem depósito de bebidas. Tipo, não tem a gente saía, quando a gente estava vindo para casa, a gente queria comprar uma bebida e tal, e não tinha. Então a gente teve essa ideia do depósito. A gente tinha esse espaço aqui com o pessoal da nossa família. E aí a gente teve essa ideia de começar a comercializar aqui pro bairro mesmo, pra região. Só que acabou que no final do ano de 2020, os amigos da gente começaram a aparecer, que foi quando começou a ter uma flexibilidade maior em relação à pandemia. E aí os amigos da gente começaram a aparecer e a gente foi criando esses laços, essas relações, e tivemos a ideia de melhorar em relação a conforto, colocar umas mesas, e foi de pouquinho em pouquinho se transformando em um bar. E aí com esse fim, melhora na situação da pandemia, a gente foi abrindo espaço para colocar mais coisas aqui dentro. E o bar também, eu posso dizer que a gente tentou evoluir um pouco para espaço cultural, porque a gente não ficou só presa, né, nessa coisa de só bebida e música ali. A gente tentou também algumas questões artísticas, feiras artesanais. A faixa etária dos clientes do Toma sempre foi uma faixa etária entre 18 e 25 anos. É um público bem jovem. Tem alguns eventos que a gente coloca separados. Por exemplo, quando Marisélia faz o samba dela aqui, aí a gente já tem um público mais adulto. E aí, por exemplo, São João, já é um público mais adulto. Mas o pessoal que frequenta mesmo são as pessoas mais jovens. Já tem uma faixa etária diferente da nossa. Mas a gente conseguiu abraçar esse pessoal aqui. E tinha muita coisa que a gente não conhecia, sabe? Teve essa coisa do cringe. E a gente estava dentro desse sistema de não conhecer, não saber o que a galera tá ouvindo, não saber o que a galera curte. A gente foi aprendendo de pouquinho em pouquinho para tentar encaixar. Quando foi que você percebeu que esse ramo de entretenimento poderia ser um trabalho sério, que você poderia seguir? A gente percebeu isso quando as pessoas começaram a pedir, né, a dar essa dica de trazer certos tipos de pessoas para se apresentar aqui, que a gente não via na cidade. Algumas coisas que não tinham na cidade. Então a gente viu a possibilidade de trazer algumas novidades, de fazer alguns eventos diversos, né? Porque feira tem uma frequência muito grande de eventos específicos, né? Sertanejo, arrocha, essas coisas assim. E aí a gente quis fazer algumas coisas variadas. Tinha artistas que a gente gostava, que a gente tinha a oportunidade até de se contactar e ver que era possível essas pessoas virem pra cá. E aí, quando a gente se encontrou nesse sentido de produzir evento, por exemplo, é uma coisa muito trabalhosa, é uma coisa que requer muito tempo, requer tem que ter muito conhecimento prévio, então a gente ainda estava aprendendo essas coisas, então é um trabalho sério. A partir do momento que começa, tipo, bar abre no final de semana, mas a semana, os dias úteis da semana, todos são dedicados ao bar, acaba se tornando um trabalho sério. Você sente que é uma das pessoas responsáveis por trazer uma opção de lazer aqui pra feira? Eu acho que sim. Acho que eu falo pelo que as pessoas me dizem, né? Que gostam de quem vem pra cá, gosta de estar aqui. Tem eventos aqui que eu acho que são extremamente enriquecedores para a cidade. E tem, de fato, essa opção. Se você está atrás de uma coisa menos convencional, às vezes, ou então a questão da diversidade, se você quiser um ambiente não tão padrão, heterocentrado, tem essa opção aqui. A gente está sempre de portas abertas para todo mundo. A gente está de portas abertas para as pessoas proporem projetos também. Então, isso acaba ampliando essa questão do entretenimento na cidade. Poder proporcionar eventos como o de drag, por exemplo, foi uma coisa que a gente se arriscou. A gente se arriscou porque a gente não sabia se ia ser recebido, como ia ser recebido. Mas eu acho que, apesar de eu e Elon a gente gostar muito desse universo de drag, a gente
não tem a vivência e a experiência. Então, isso era impossível ser feito sem parceria. Então, a gente teve parcerias muito boas que ajudaram a gente. A gente teve o Ali que colou com a gente, que é a drag Aradia, e o Ali estava começando, estava surgindo. A primeira apresentação de o Ali foi aqui no Toma, e o Ali hoje é uma drag bem conhecida. Ele pôde crescer a arte dele, expandir a arte dele e estar com a gente nisso. Contar com a gente nisso. Então, tudo que foi feito, que os meninos fizeram, Arthur Sol veio pra cá depois. E aí, tudo que eles tinham de ideia, eles colocavam aqui e a gente pôde expandir. A gente fez todo tipo de evento que a gente pôde com drag. A gente colocou os drags na noite do karaokê, a gente colocou em participações isoladas, a gente colocou drag no nosso Halloween, colocou drag no nosso Natal. Então, eu acho que isso abriu muito espaço, principalmente por quem quer fazer drag em feira. Eu acho que isso também ajudou os meninos, que agora eles estão voando. E eu acho importante participar disso. Eu acho que a gente não precisa estar dentro de certos grupos culturais para a gente poder dar uma contribuída, e eu acho que o Tom ajudou muito nisso. Empreender sendo preta, sendo LGBT, tem muitos obstáculos, principalmente em relação a algumas rigidez, em relação a tentar atrapalhar evento, fiscalização, sempre tem um peso maior com a gente, mas além da questão racial e da questão de gênero e sexualidade, eu acho que é uma questão de sexualidade. A questão de gênero é uma coisa que pega muito na hora de empreender. Eu acho que nada foi tão complicado ao ter esse negócio do que o fato da gente ser mulher. Eu acho que isso pesou muito. A questão LGBT pesa quando o bar está em funcionamento. Ou então, eu sou negra, ela é negra, nossos eventos têm muitas pessoas negras, isso pesa na hora dos eventos. Mas, durante todo o processo de organização daqui do bar, ser mulher é um grande obstáculo, porque os prestadores de serviço, às vezes, tentam sair por cima das situações, fazer a gente besta o tempo todo, achar que a gente não entende de uma coisa e tentar tirar dinheiro da gente o que pode. A gente nesses últimos 2 anos tem encontrado dificuldades terríveis em vários aspectos. Os aspectos de decorar, de construir, de tudo por causa disso. Eles veem 2 mulheres tomando conta de um negócio e acham que podem fazer tudo, podem chegar aqui e intimidar a gente, sabe? Até conversar e o agir é diferente. Então, isso é um obstáculo e a gente tem que estar o tempo todo brigando contra isso. A gente estende a bandeira ali, a gente coloca que aqui é um bar, que a gente prega a diversidade. E isso, na verdade, protege a gente em muitos aspectos, porque as pessoas compreendem a gente nesse sentido. Mas no dia a dia mesmo, o bastidor, ser mulher, acho que é a parte mais complicada. Desde que a gente começou, a gente não teve nenhum suporte em relação à prefeitura da cidade. Coisas que são da prefeitura, mas também não são. A gente, às vezes, tem a questão de iluminação pública, tem essas coisas assim, que são coisas simples, mas a gente não tem. Se eu for pontuar, o único suporte que a prefeitura talvez tenha me dado nos últimos 2 anos foi capinar o mato da entrada do Tom. O maior desafio nesse meio do entretenimento é lidar com as pessoas, lidar com os profissionais das áreas envolvidas no que a gente está fazendo. Lidar com a questão de mídia, que é uma coisa muito importante, então a gente tem que trabalhar usando rede social, que é um desafio grande. A gente sabe que é extremamente importante para a gente colocar informação sobre o que a gente está fazendo. Quando a gente faz eventos de show, a gente tem que lidar com o produtor, a gente tem que lidar com o artista. Quando a gente vai montar o bar, a gente tem que lidar com essa questão do estoque, de compra. Tem que estar sempre driblando para a gente poder conseguir colocar tudo aqui dentro do bar, porque as coisas cada dia mais vão ficando mais caras. Então, toda essa organização para chegar e abrir e começar algum rolê aqui são os maiores desafios da gente, que todas elas envolvem interações humanas também. Para a gente ter um fornecimento de alguma coisa, a gente vai depender de uma empresa, a gente vai botar cerveja aqui e quem é que vai distribuir essa cerveja? Então, a gente tem que estar o tempo todo lidando com esses vendedores para convencer que aqui a gente está tendo um movimento e um fluxo e a gente precisa disso. Mesas e cadeiras a gente
precisa disso, convencer, e aí a gente precisa convencer o artista, a gente precisa convencer o público, e a gente precisa... Eu acho que as interações com as pessoas é o maior desafio, principalmente para mim e para a Ilana, que a gente não é da área e caiu de paraquedas nessa história. Então, isso é muito complicado. A nossa meta é a gente continuar crescendo nesse sentido de espaço cultural na cidade. O bar, ele é muito importante pra gente, tão quanto um espaço para evento, porque o bar é o que construiu o Toma. Quando você pergunta para as pessoas que frequentam o Toma, porque elas gostam do Toma. Quem construiu esse elo, esse laço, foi o bar. Então a gente acabou se perdendo um pouco do bar com a quantidade de eventos, e agora a gente está tentando retomar essa cultura que a gente tem aqui. Então a gente quer reatar nossos laços com o bar. A gente quer continuar trazendo pessoas para o ambiente Toma como bar. O nosso sonho é a gente conseguir, com isso também, contribuir para a cultura de feira, porque a gente pode trabalhar com o bar trabalhando com feira de artesanato, a gente pode utilizar algumas coisas, e a gente sabe que tem muita gente que precisa dessa oportunidade, desses espaços. A gente quer manter palco aberto, a gente quer crescer para poder dar uma visibilidade para as pessoas e para poder também prover um espaço satisfatório, um espaço legal para as pessoas se sentirem à vontade. Então, nosso objetivo e nosso sonho é esse, a gente poder terminar o nosso fim de semana sempre sabendo que a gente fez certo, e a gente fez um espaço legal, a gente fez um ambiente legal, e ter o êxito para a gente também ter o retorno financeiro, porque, querendo ou não, a gente precisa movimentar. Então, esse retorno financeiro e também a contribuição cultural, e principalmente para um ambiente que nós pertencemos ao meio LGBT, negro, e a questão de mulher também, porque somos mulheres e nosso público, em grande parte, é mulher. Então, a gente quer sempre estar proporcionando isso para as pessoas.